Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Todos me escutam? Ok, Luciano. Sejam todos bem-vindos a mais uma coletiva de imprensa do Simbuscom. Eu sou o Luciano Lopes, assessor de comunicação. Gostaria de já iniciar agradecendo aos nossos colegas jornalistas que estão conosco. Confirmaram hoje Diário do Comércio, Estado de Minas, Itatiaia, Band News, Rádio Confidência, CBN e O Tempo. Muito obrigado. Na nossa coletiva de hoje, participam o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, nosso presidente do Simbuscom, Renato Michel, e a economista das duas entidades, Ieda Vasconcelos. Hoje, eles vão comentar para a gente os resultados do mercado imobiliário de BH e Nova Lima, referentes a agosto desse ano, e também sobre as perspectivas, do setor, mediante esse aumento aí da taxa de juros. Sejam todos bem-vindos, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, e eu já passo a palavra para o nosso presidente do Simbuscom, doutor Renato Michel, para dar as boas-vindas a todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Minhas palavras nesse momento são de agradecimento a todos os veículos que atenderam prontamente aí ao nosso convite de participar hoje dessa coletiva. O mercado imobiliário tem despertado muito interesse nesses últimos anos, fruto aí da grande geração de emprego e renda da construção civil, e vocês aí vão ter acesso a números aí que vão ser apresentados pela Ieda, que ratificam aí essa posição, essa importância da construção civil na recuperação econômica do Brasil. Então, vamos deixar a Ieda fazer a apresentação e, na sequência, a gente abre para as perguntas de vocês. Muito obrigado. Presidente José Carlos, quer falar suas palavras iniciais ou prefere que eu apresente, por favor? Não, Ieda, eu acho que só dar boas-vindas aí para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os que estão nos assistindo aí. Ieda, ficamos para depois, deixamos à disposição para responder perguntas aí, tá? Ok. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Por favor, todos estão vendo? Sim. Ok, Luciano? Ok, bom, pode pessoal, seguir. Nós vamos falar aqui especialmente um pouco da construção, mas o nosso foco é o desempenho do mercado imobiliário de Belo Horizonte, Nova Lima, conforme o nosso presidente Renato Michel já destacou. Nós temos o Simbuscom desenvolve com o apoio do Instituto Evaldo Lodge, que através do projeto FIENG Competitiva, um censo do mercado imobiliário que é realizado mensalmente, envolve a capital mineira e a cidade de Nova Lima. Trimestralmente, nós temos aí a divulgação dos resultados de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, e hoje nós vamos apresentar aqui os principais resultados de vendas, lançamentos, oferta, que é o estoque disponível, em relação ao preço dos imóveis novos, como eles estão. Também vamos passar dados do aumento do custo da construção civil e da geração de emprego. De uma forma geral, a gente observou em agosto, que é o último mês divulgado, que nós estamos divulgando hoje, até no final de novembro nós vamos divulgar o terceiro trimestre fechado. Em agosto, a gente observou aí uma maior acomodação nas vendas, mas isso não significa aí desaquecimento do mercado. As vendas estão se acomodando num patamar muito elevado e bem acima da média histórica, conforme eu vou apresentar. Bom, em agosto, a capital mineira e Nova Lima venderam 385 apartamentos novos. Isso correspondeu aí a uma velocidade de vendas de 10,6%. A velocidade de vendas, ela significa quantas unidades estão sendo vendidas, para cada 100 unidades ofertadas. Vale lembrar que esse número que está aí na casa de 2 dígitos, desde junho do ano passado, é um patamar bastante elevado, Nós temos aí uma média histórica muito inferior a isso, a média mensal é em torno de 7, então uma velocidade de vendas acima de 10% é um número muito positivo. Nós tivemos aí, pelo segundo mês consecutivo, o número de lançamentos superiores ao número de vendas, foram 490 unidades lançadas e
385 unidades vendidas, mas nem por isso nós tivemos sequer uma pequena recuperação do estoque. O estoque de Belo Horizonte e Nova Lima, o número de unidades novas disponíveis para venda está em 3.254 unidades, é um patamar muito baixo e também muito inferior à série histórica, conforme nós vamos mostrar aqui. Os lançamentos, conforme eu comentei, foram 490 unidades, o que corresponderam a 7 empreendimentos. O valor total desses 7 empreendimentos e dessas 400 unidades foram 309 milhões e nós vendemos aí 275 milhões. Bom, comparando julho a agosto, nós temos aí uma pequena acomodação nas vendas, 385 unidades vendidas em agosto contra 387 de julho, mas esse número aí não significa, né, que é uma queda ou desaquecimento do mercado, muito ao contrário disso. O mês de agosto nós tivemos aí o segundo melhor patamar para um mês de agosto, desde o início da série histórica, que iniciou em 2016. O mês de agosto de 21 ficou só inferior ao mês de agosto de 20, quando foram vendidas 537 unidades. A média histórica mensal de unidades vendidas desde o início da pesquisa são 317 unidades, então vendemos 385, ou seja, nós estamos aí há quase 20 meses consecutivos com vendas superiores ao patamar médio histórico da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Conforme eu comentei, a velocidade de vendas aí na casa de 2 dígitos, 10,6%, sendo que a média histórica é de 7,12%. Os lançamentos, eles tiveram um pequeno incremento de 490 unidades contra 475 no mês passado, mas o estoque continua em patamar muito baixo. Nós tivemos em agosto um crescimento dos preços de apartamentos de 1,25%, mas daqui a pouquinho nós vamos comentar aí que esses aumentos de preço dos imóveis, mesmo estando acontecendo, eles ainda estão muito inferior ao que está aumentando o custo com material de construção e o custo da construção como um todo. Se nós estratificarmos o total das vendas e o total dos lançamentos por padrão, nós vamos observar que o maior número de unidades vendidas naturalmente se encontra aí no padrão econômico e no padrão standard, que são unidades até de 215 mil no padrão econômico e no padrão standard até 400 mil. Esses dois padrões aí, eles respondem, né, para quase 55% das vendas. Entretanto, quando nós fizermos a comparação em relação ao período dos primeiros 8 meses do ano, nós já temos destacado muito aqui as vendas de padrão luxo, super luxo e alto, elas têm se destacado bastante. Tanto é que quando a gente olha os lançamentos, nós temos aí no padrão alto, só no mês de agosto, 183 unidades lançadas. E o que ajudou a puxar o lançamento desse mês, os lançamentos de unidades padrão alto, que vão até R$1 milhão, isso aqui está muito relacionado ao incremento do crédito imobiliário via caderneta de poupança, SBPE, nós também vamos mostrar aqui. E o segundo lugar dos lançamentos, o primeiro lugar dos lançamentos, também é no padrão econômico, onde aí a gente tem o maior crescimento. Bom, se nós olharmos por região da cidade, em agosto, das 385 unidades, o que mais vendeu foi a região Centro-Sul, né? Importante destacar isso. Depois nós temos aí a região norte da cidade e a região da Pampulha. Os lançamentos também se destacaram na região Centro-Sul, 190 unidades. Depois nós temos a região Nordeste e a região Norte. A oferta, que é o estoque disponível para comercialização das 3.254 unidades, 880 estão na região Sul, 596 na região Oeste e 391 na região Norte. Mas nós temos aqui um estoque aqui estratificado por várias regiões da cidade. Bom, aqui quando a gente fala que a oferta está em baixo patamar,
em função desse gráfico. Aqui é uma evolução desde o início da nossa série histórica, em janeiro de 2016, quando nós tínhamos 5.867 apartamentos novos para serem vendidos na capital mineira, e hoje nós temos 3.254 unidades. Então, nós estamos aí num dos menores patamares históricos. Nós nunca tivemos aí uma recuperação mais consistente. A última recuperação mais consistente que a gente observou foi lá em 2018, mas não se sustentou. Nós temos aqui vários fatores que ajudam a justificar esse menor número aí de unidades em oferta. Uma delas aí é que nós estamos falando de Belo Horizonte e Nova Lima, particularmente em Belo Horizonte. Nós temos aí uma dificuldade maior de lançar imóveis de padrão econômico em função aí do aumento do preço dos imóveis, do aumento do custo da construção. Nós temos dificuldade com o terreno, burocracia também em excesso. Então, aqui nós temos esses lançamentos, além de dificuldade de lançamentos, fatores agora estruturais, como o aumento de preços, que não comportam aí lançar o maior número de lançamentos econômicos na cidade, de padrão econômico. Bom, se nós olharmos aqui todo o conjunto da oferta, que é o estoque de unidades disponível, conforme eu comentei, a região Centro-Sul tem 880 unidades. A maioria dessas unidades estão no padrão standard, que é o padrão de 215 a 400 mil. Depois, nós temos aí uma oferta de padrão econômico. A maioria da nossa oferta se concentra em 2 quartos, mais de 2.000 unidades. E é importante esclarecer que apenas 311 unidades desse 3.254 estão prontas. A maioria aí está em construção e depois ou na planta. Então, para comercialização, hoje na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima, pronto, nós temos somente 311 apartamentos novos, o que é aí um número muito pequeno. Bom, quando a gente faz a comparação do período de janeiro a agosto desse ano, que é o mês que a gente está encerrando, por isso que eu falei da acomodação das vendas em patamar elevado, de janeiro a agosto nós vendemos 3.623 unidades. Esse é o maior patamar acumulado para os primeiros 8 meses do ano, desde o início da série histórica do nosso censo em 2016. Os lançamentos também batem recorde nos primeiros 8 meses desse ano, 3.813 unidades. Não temos no nosso censo nenhum patamar igual a esse. A nossa velocidade de vendas média, 12,3, e aqui dá para vocês verem anteriormente qual era o patamar dela. Nós já tivemos patamar de 4, 5,9, 6,4 e 8,5 no ano passado. Então, como essa velocidade de vendas mostra o dinamismo das vendas, ou seja, o que está sendo vendido em relação ao que está sendo ofertado, fica muito claro aí o melhor desempenho do mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima. De tudo que foi ofertado desde o início do nosso censo, nós temos apenas 26% para venda, ou seja, a disponibilidade hoje de oferta do que está sendo ofertado em relação ao que está sendo lançado é de 26%. Bom, estratificando as vendas aí de 3.623 unidades por padrão, nós temos um destaque de vendas de padrão econômico e padrão standard, mas isso aí sempre acontece, é onde a gente tem o maior volume de demanda. Então, quando a gente analisa número de unidades vendidas, a gente aí vê que esses são os padrões mais demandados. Mas o que está chamando a atenção, e eu vou mostrar logo a seguir, é o incremento de vendas no padrão alto, no padrão luxo e no padrão super luxo. São esses padrões que têm se destacado aí na comercialização de imóveis na capital, em Nova Lima. Em relação aos lançamentos, esse mês nós tivemos aí 821 unidades lançadas de janeiro a agosto nos primeiros 8 meses, 821 unidades. Volto a
lembrar, destacar, que no mês de agosto nós voltamos a ter lançamento de padrão econômico. Há 2 meses, junho e julho, Belo Horizonte não registrou nenhum lançamento de padrão econômico, por esse fator aí que nós tínhamos falado dessa dificuldade de lançamentos em relação ao incremento de custo da construção e em relação ao valor do preço do imóvel. Bom, quando a gente faz a comparação de janeiro a agosto de 21 com janeiro a agosto de 2020, aqui aparece o que a gente comentou. O super luxo, que são unidades acima de 2 milhões, de janeiro a agosto desse ano vendemos 212 unidades, enquanto de janeiro a agosto do ano passado foram 84. Se nós olharmos toda a série histórica, em nenhum período de 8 meses nós vendemos tantas unidades de padrão super luxo como agora. Isso significa um crescimento de 150%. Em termos relativos, foi esse padrão que teve o maior crescimento das vendas na comparação com o ano passado. Nós observamos aqui econômico, padrão estándar, também tendo crescimento das vendas, mas em maior percentual se destaca aí o crescimento do super luxo. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto nós lançamos 170 unidades de super luxo, mas vendemos 212, ou seja, vendemos muito mais do que foi lançado. O padrão econômico, lançamos 821, mas nós vendemos 1.151, o que justifica aqui esse incremento de vendas e de lançamentos no padrão estándar é porque nós observamos que estamos tendo uma migração tanto de vendas como de lançamentos deste padrão econômico para o padrão estándar, que é a faixa superior imediatamente, né, a faixa imediatamente acima. E mais uma vez aqui volto a ressaltar em relação ao incremento do custo da construção. Nos primeiros 8 meses do ano, nós temos aí destaque de vendas nas regiões oeste, centro-sul da cidade, de lançamentos, nós temos também destaque de região centro-sul e região oeste, e oferta eu já tinha comentado. Bom, aqui nós temos a evolução do preço de imóveis novos. Em agosto de 2021, nós encerramos o mês com 10.494 o preço médio por metro quadrado de apartamentos novos, né, que foram comercializados. Isso significa aí um aumento de 16,35% em relação ao que era em agosto do ano passado, que foi 9.019, mas mesmo com esse incremento, com essa alta, o aumento do preço dos apartamentos ele está muito inferior ao que está o aumento do custo da construção. Se a gente considerar o mês de junho de 2020, que foi quando nós começamos a ter um incremento maior do preço da construção, até aí nós tivemos agosto, que foi o último mês aqui da nossa pesquisa, nós temos um aumento acumulado de 17,37% no preço dos imóveis. Neste mesmo período, o custo com material de construção cresceu 48,25%. Ou seja, enquanto nós tivemos um aumento de preço de 17,37%, nós temos um aumento de custo superior a 48%, quase 50%. Aqui um fator que tem puxado o incremento das vendas, que é o crédito imobiliário, o avanço do crédito imobiliário com os recursos da caderneta de poupança. De janeiro a setembro foram financiados 663 mil unidades em todo o país com os recursos da poupança, o que representou aí uma alta superior a 137% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 279 bilhões. Bom, e se a gente considerar aí o número de unidades, nós temos aí também um crescimento positivo, nós temos em relação ao número de unidades um crescimento de 137% e em relação a valores um aumento de 96%. Vamos falar agora um pouquinho do custo da construção.
que é calculado pelo Sinduscom. O custo da construção no mês de outubro, que já ele está mais avançado do que os dados do mercado imobiliário, que a pesquisa é uma pesquisa maior, né, que envolve aí toda a cidade. Em relação ao aumento do CUB, em outubro foi 0,69%, mas nesses primeiros 10 meses do ano, a gente já tem uma alta de quase 17% no custo da construção, e se considerarmos o custo com material, de janeiro até outubro já foram mais de 30% de aumento, e nos últimos 12 meses nós temos 36% de aumento do custo da construção. Desde junho do ano passado, o setor da construção tem aí convivido com um aumento de preços muito elevados, de modo que, se a gente fizer a comparação do custo da construção, que é calculado pelo Sinduscom-MG, de janeiro até outubro, nós fechamos em 16,51%, e se nós analisarmos desde o início do Plano Real, que foi lá, né, a partir de julho de 94, mas analisarmos de 95 até hoje, o aumento do custo da construção é o maior para o período, em 2021, é o maior para esse período dos últimos aí 26 anos da era pós-real. Se a gente colocar 12 meses, o custo da construção encerra em 18,87%, aí praticamente o segundo maior número também desde o início do Plano Real, perde aí só para 95%. Custo com material de construção aumenta aí no ano, conforme eu comentei, 30%, e esse gráfico aqui demonstra o quanto esse aumento está exagerado. Nós não temos algo nem parecido com nesse período aí do Plano Real. Aqui o que ficou superior a ele, que ficou mais próximo a ele, foi em 2008 e ficou em quase 16%, ou seja, quase a metade do que a gente está vendo agora. O custo com material nos últimos 12 meses encerra em 36,15% em outubro, mas aqui também esse gráfico demonstra perfeitamente o tanto que é maior do que os outros períodos, o mesmo período dos anos anteriores. Particularmente no mês de outubro, nós tivemos aí um aumento grande do tubo de ferro galvanizado, que voltou a ter aumento. Nós tivemos aumento da emulsão asfáltica, aí, que é utilizado para impermeabilização no setor, mas se a gente considerar o aumento acumulado de janeiro a outubro, nós temos aí os dois principais campeões, a chapa de compensado, que só nesse ano já aumentou mais de 100%, e o aço, que já aumentou quase 60%. Mas aqui nós temos também vários outros insumos superiores a 50% nesses primeiros 10 meses do ano. Em 12 meses, enquanto a inflação está fechando aí 10,25%, encerrando 12 meses, nós temos a chapa de compensado aumentando 126%, o tubo galvanizado mais de 85% e o aço superior a 78%. Apesar desse grande desafio que o setor da construção civil está vivenciando, que é o maior e o principal problema hoje é a questão do desabastecimento, a falta de insumos e o aumento exagerado do preço deles, o setor segue firme na geração de vagas. De janeiro a setembro, em relação a emprego formal, a construção no Brasil registrou resultados positivos em todos os meses. O setor no Brasil voltou a superar 2,5 milhões de trabalhadores, o que não acontecia desde novembro de 2015, o que reforça aí o bom desempenho do setor. Em Minas Gerais, nós também tivemos resultados positivos no emprego de janeiro até setembro, 9 meses consecutivos de número de vagas geradas, novas vagas geradas. Isso faz com que no Brasil, de janeiro a setembro, tenham sido geradas 261 mil novas vagas com carteira assinada no setor da construção, o que é o melhor resultado desde 2012. Minas Gerais não fica diferente. De janeiro até setembro, nós geramos 42.622 novas vagas na construção no estado e também é o melhor resultado aí desde 2012. Comparando aqui com todos os estados, o país como um todo, com exceção de Roraima, nós temos registrado aí resultados positivos na geração de novas vagas. Minas Gerais é o segundo estado
com maior número de novos empregos na construção, mais de 42 mil vagas geradas nesse período. A gente perde somente para São Paulo, com 65 mil novas vagas. Belo Horizonte também, só para ilustrar, também nos 9 primeiros meses do ano, resultado positivo na geração de emprego. E aqui só para mostrar o quanto que a geração de empregos está forte no Brasil. De janeiro a setembro, nós geramos aí no Brasil 261 mil novas vagas, em Minas Gerais mais de 42 e em Belo Horizonte quase 13 mil. Nos últimos 12 meses no Brasil foram 265 mil, em Minas 41 mil e em Belo Horizonte quase 16 mil. Ou seja, o número de trabalhadores com carteira assinada na construção cresceu quase 12% no país, 13,5% em Minas e 15,41% em Belo Horizonte. Vou interromper o compartilhamento. Esses são os principais dados que nós queríamos apresentar para vocês. E agora eu abro a palavra para as perguntas. Nossos presidentes aí, Renato Michel, José Carlos. Bom, Ieda, antes que as pessoas entrem nas perguntas, eu queria só destacar aí na sua apresentação a grande capacidade, né, da construção civil de geração de emprego e renda, né, um setor que manteve as obras funcionando durante a pandemia, com todas as medidas de segurança, né, o que garantiu aí um nível de infecção nas obras muito baixo. E isso foi extremamente importante para o país, né? A construção civil pôde continuar os seus trabalhos, manter os empregos no setor e, além disso, aumentar o número de empregados do setor. Foi um dos poucos setores da economia que conseguiu ter uma geração de vagas positivas, não só no ano de 2020, como você mostrou, mas também aí ao longo de todos os meses de 2021, chegando até esses 2,5 milhões de trabalhadores no Brasil, sendo também líder na geração de empregos em Minas Gerais e na nossa cidade de Belo Horizonte, né? Isso é uma coisa que nos deixa muito satisfeitos, foi fruto do trabalho conjunto, né, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu agradeço ao Zé Carlos aí pela parceria nessa construção das soluções, aos Sinduscons e também aos sindicatos dos trabalhadores, né? Juntos, a gente sentou e buscou aí as condições necessárias para que a construção civil pudesse continuar os seus trabalhos de uma forma segura, mantendo a saúde e a integridade do nosso trabalhador. Isso foi fundamental não só para o setor, mas também para essa retomada econômica do Brasil que se desenha. Existem algumas questões aí importantes, né, que você destacou na sua apresentação, principalmente o forte aumento nos custos dos materiais. A gente já está com essa luz amarela acesa há algum tempo, isso nos preocupa bastante, porque compromete, sem dúvida nenhuma, o bom momento da construção civil. E agora, mais recentemente também, pessoal, essa alta na taxa de juros Selic, né? A gente tem que entender que a maioria dos nossos adquirentes, a maioria dos compradores de imóvel, eles vão precisar, em alguma medida, de financiamento imobiliário, e essa elevação na taxa de juros aumenta a prestação que o adquirente vai pagar sem que a gente aumente nenhum real na unidade. Ou seja, se o preço de venda permanecesse o mesmo, ainda assim a gente teria um aumento na prestação pelo simples fato de que a taxa de juros no Brasil hoje é muito diferente do que a gente tinha alguns meses atrás. Então, se a gente somar essas duas questões, a gente realmente fica um pouco preocupado, mas temos certeza que aí, junto com o governo federal, com os governos estaduais e municipais, a gente vai buscar soluções necessárias para esse controle do preço de materiais
e para que a gente busque também soluções cada vez mais competitivas de financiamento, principalmente para a população de baixa renda. Muito obrigado. Doutor José Carlos. Tem uma pergunta aqui para você, José Isso. Carlos. Posso... Pode, Luciano, Posso ler? por favor. Da reportagem da Rádio Confidência para o José Carlos e o Renato Michel. Que perspectiva o setor tem com a retomada da alta mais firme da taxa de juros e o risco fiscal no radar? Começa, Renato? Quer que eu comece? Pode começar, Zé. Tá. Então, eu queria primeiro falar, para a gente deixar claro uma coisa. Não tem risco fiscal, né? O que nós temos é um risco orçamentário. O que acontece? Esse ano nós estamos com superávit em arrecadação de mais de 200 bilhões. Eu não tenho o último item, mas a gente teve uma arrecadação acima do esperado, na faixa de 200 bilhões. O problema todo é o orçamento, porque a lei de responsabilidade fiscal e a lei do teto de gastos, ele exige que o gasto de um ano ele seja o gasto do ano anterior mais a inflação do período. Logicamente, o que o Congresso está propondo e que está sendo interpretado como risco fiscal, que não é a mudança do período de cálculo, porque o período de cálculo ele abrange um período que houve um crescimento maior da inflação. Ele, ao invés de ser eu não me recordo aqui direito, acho que era de julho a junho, né? Isso mesmo, né? Presidente. Isso. A proposta é que seja de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Então, vamos dizer, de junho a julho, e agora estão propondo que seja de janeiro a dezembro. Logicamente, é uma coisa até muito mais real, muito mais óbvia, porque ele vai corrigir os gastos do ano que vem, é isso. O que está sendo feito é isso. E um outro ponto também é o caso dos precatórios. Os precatórios estavam em determinado patamar, e esse ano eles subiram absurdamente, porque era alguma coisa que estava sendo. E aí criou-se um problema jurídico, né? Porque o mesmo STF que obriga a pagar os precatórios não vai permitir que extrapole o teto de gastos. Então, alguma coisa tem que ser tomada. Então, eu queria só dizer isso porque realmente é importante a gente dividir o que é um risco de orçamento, de teto de gasto, e outra coisa que é um risco realmente fiscal. Não é um risco fiscal. Em termos fiscais, o Brasil está muito bem. Sobre a taxa de juro. A taxa de juro, realmente, isso é preocupante. Porque quando você olha, ela é mais preocupante do que a gente está enxergando aqui. Uma inflação americana de 6%, isso aí provavelmente vai induzir um aumento da taxa de juro no mercado americano. E a gente sabe o impacto que isso tem no mercado interno. Então, a nossa preocupação é muito mais pelo lado dos efeitos econômicos, macroeconômicos, que o aumento da taxa de juro possa gerar, do que efetivamente na prestação. Porque a prestação, pensem bem, está em 7,5, acho que agora, né? 7,75 a taxa Selic. Quando ela chegar em 8,5, ela pode ir a 15. A taxa de juros da poupança, que é o funding principal, é 6%. Ele vai até 6 e para em 6. O que acontecia quando a gente, lá atrás, que a gente tinha isso aí? Não é ainda um juro para tirar o sono de ninguém. Pode preocupar, porque a capacidade de compra diminui. Diminui porque cada ponto percentual que você aumenta na taxa de juro já é uma redução da capacidade de compra. Mas o problema são os efeitos macroeconômicos, que tem a ver com o emprego, que tem a ver com a taxa de juros generalizada de custo do dinheiro, que isso tira dinheiro do investimento. O que aconteceu nesse período de pandemia? Taxa de juro baixa, vontade das pessoas de ficar em casa, valorizando o seu imóvel, com juro baixo, é dizer, por que eu vou estar com o dinheiro parado numa aplicação? Não, eu vou colocar no meu imóvel. Agora, com o aumento do juro, tem um movimento contrário. Ao invés de eu investir no imóvel, eu vou deixar o dinheiro na aplicação. Eu acho que inicialmente era isso, tá? Doutor Renato, eu acho que o fazer um Zé Carlos comentário? respondeu aí maravilhosamente a pergunta e eu não tenho nada a complementar, não. Tá. Nós temos aqui mais algumas perguntas da Gabriela, do Diário do Comércio.
A primeira pergunta: a falta de insumos ainda está sendo um problema para o setor? Ela pergunta para o José Carlos e para o Renato. A segunda pergunta: vocês preferem responder uma primeiro ou posso ler as três? Vamos responder essa. Eu vou começar dessa vez e eu passo a bola para o Zé Carlos. Sim, eu acho que a falta de insumos ainda preocupa, né? Nós começamos aí essa alta do preço dos materiais, né? Que também gerou esse desabastecimento aí por alguns produtos, como aço, cimento, PVC, e hoje a gente vê isso se estendendo, se alastrando para outros insumos da cadeia produtiva da construção civil, como madeira, tem tido um aumento e uma escassez muito grande nos últimos meses, também produtos que a gente chama de agregados, né, como areia e brita. Então, a cada hora um produto faltando, fruto aí do desequilíbrio, né, das cadeias de produção em função da Covid, mas o Sinduscon, juntamente com a CEBIC, está buscando aí soluções para garantir esse abastecimento via importação, via algum tipo de mecanismo que possa atender o mercado interno e permitir que a construção civil continue vivendo esse bom momento sem se preocupar com essa questão da falta de materiais. Se você quiser complementar. Eu acho que, vamos dizer, eu acho que é só reafirmar aquilo que a gente tem dito ao longo de toda essa crise. A falta de insumos começa quando o mundo fica totalmente inseguro do que viria pela frente. E aí, tanto por medidas sanitárias como por medidas de cunho, vamos dizer, estratégicos, as empresas reduziram as suas produções. Só que desde a retomada, o tempo todo, nós demandamos mais do que estava sendo ofertado. Por isso que a nossa proposta, desde o primeiro dia, seria um choque de oferta. A pior coisa que pode existir é a gente entrar num equilíbrio entre oferta e demanda através da redução da atividade. Esse é o nosso temor desde aquela época. O correto teria sido dar um choque de oferta para que a atividade pudesse continuar normal e consumindo mais materiais, mais insumos. Então, esse ponto ainda preocupa, por quê? Porque, percebam, nós vendemos, o que nós estamos fazendo hoje é meio que um efeito inercial. O ano passado, nós vendemos 10% a mais, por exemplo, em termos do mercado imobiliário. Esse ano também devemos estar numa faixa disso até para mais. Isso a gente vende hoje e entrega amanhã. Então, o consumo dos insumos, ele continuará acontecendo, não importa que a Selic vá para 30%, porque isso está contratado e precisa ser entregue, né? Porque a gente vende para uma entrega futura. Então, a preocupação com os insumos, sim, é muito séria e a gente continua aí acreditando que alguma medida será tomada para diminuir um pouco esse custo no bolso dos brasileiros. Complementando o que o Zé colocou, né, existem duas formas da gente adequar. Ou a oferta vai crescer para chegar no nível da demanda que está realmente alto, ou a gente vai ter que diminuir a demanda para adaptar a oferta disponível. E essa segunda opção, ela é muito ruim, porque ela significa aí uma diminuição da atividade econômica e geraria aí desemprego, o que não é o que a gente busca no país no momento, né? A gente teve aí uma crise em função da pandemia, uma das maiores crises que o mundo já enfrentou, e eu acho que o Brasil tem conseguido enfrentar essa crise de cabeça erguida, e a construção civil tem ajudado muito o país nesse momento, absorvendo aí mão de obra que está ociosa ou parada em função de outros setores. Então, a gente clama para que a gente consiga regularizar o abastecimento sem precisar diminuir o ritmo de crescimento da construção civil. Próxima pergunta: a alta da Selic acaba afetando essa procura dos mutuários para a aquisição dos imóveis? A inflação também afeta? Eu acho que a gente, vamos repetir aqui, a Selic ele impacta de duas formas. Uma,
porque ela o indexador da caderneta de poupança está vinculado à Selic, ou a regra diz que é 70% do valor que da Selic é o indexador da caderneta de poupança, até o limite de 6%. Então, logicamente, se você tinha uma Selic de 2 e agora vai para 8, você vai sair de um reajuste anual de 1,4 com um valor maior, e isso acaba entrando no cálculo da prestação das pessoas, não imediatamente, mas na projeção futura, e isso acaba inibindo a concessão do crédito para as famílias. Então, esse é um ponto de um lado. Mas o mais preocupante é o outro, é o impacto que isso tem na economia. Porque justamente um aumento de taxa de juros vem para reduzir a atividade econômica, e ao reduzir a atividade econômica, você diminui a inflação. É mais ou menos essa lógica. Então, essa é a preocupação, porque reduzir a atividade econômica afeta diretamente a construção civil, afeta o investimento, afeta o emprego. Ieda, gostaria de complementar, doutor Renato? Pode ir para frente, Luciano. O momento de incerteza econômica e política também pode afetar a venda desses lançamentos? Qual a previsão para o próximo ano? Bom, eu acho que, sem dúvida, pode afetar. Eu sou otimista. Eu acho que o Brasil oferece muitas oportunidades para a construção civil. O Brasil é um país onde a gente ainda tem muita coisa por fazer. A gente tem um déficit enorme na habitação, temos déficit em saneamento, em infraestrutura, ou seja, em vários setores onde a construção civil atua. Então, portanto, eu vejo aí sempre, em qualquer situação, uma perspectiva muito boa para a construção civil. É óbvio que essas questões, elas nos preocupam, atrapalham e podem até mesmo comprometer o nível de crescimento da construção civil. Mas hoje o Sinduscon comemora os seus 85 anos e a gente pode dizer que ao longo desses 85 anos, nós passamos por vários desafios. A cada momento um desafio diferente, né? Mas com a união do setor, com o diálogo com o poder público, a gente sempre conseguiu superar esses desafios e andar para frente. E é isso que a gente espera nesse momento e aí ao longo de 2022. Acho que a gente tem toda a condição de buscar soluções necessárias para manter e até mesmo incrementar o crescimento do setor da construção, haja vista a grande deficiência que a gente tem nesse setor no país. Carlos, quer falar alguma coisa? Não, acho que tá perfeito. Eu só queria acrescentar em relação a essa questão de perspectiva, chamar a atenção para uma coisa. Quando surgem momentos como esse, que naturalmente tem uma maior incerteza, nós temos que saber filtrar em relação à perspectiva e ao que vemos por aí, o que é perspectiva efetivamente técnica e o que acaba caminhando para um campo de especulação. E esse campo aí de especulação acaba gerando ainda mais incerteza. Né? Então, em um momento desses de incerteza, é importante considerar aí as expectativas que são técnicas elaboradas com base em dados já efetivos e em dados que nós temos aí já de antemão, como, por exemplo, de mês de setembro, o mercado imobiliário já registrando, voltando a registrar crescimento, nós vamos divulgar aqui até o final do mês. Então, assim, por isso o Renato traça aí uma expectativa mais positiva. Mas nós temos que tomar muito cuidado, volto a chamar, o que é expectativa técnica e não deixar isso caminhar para um lado de especulação. Obrigado, Ieda. Pessoal, temos mais perguntas? Rádio Confidência, o setor pretende cobrar a comprovação de vacina para novas contratações? Isso nunca teve na nossa pauta. Nós tivemos um desempenho excelente durante a pandemia.
né? Vamos dizer, isso não interfere absolutamente conosco. A gente sempre cuidou dos nossos trabalhadores, tivemos uma relação muito boa, e isto é entendido pelas próprias centrais sindicais, sindicatos de trabalhadores. Não é uma portaria que vai mudar, por um lado ou por outro, a nossa posição, o que a gente tem feito. O nosso trabalhador, ele tem que ser enaltecido, isso sim, que ele foi o grande vetor de levar para suas comunidades as regras, as diretrizes sobre higiene, sobre as condições sanitárias. Eles foram quem levou kit para a sua comunidade, respeito de álcool, de máscara, de tudo isso. A própria CEBIC, agora, dia 30 de novembro, está entregando o prêmio de responsabilidade social às boas práticas que houve durante a pandemia, de combater a pandemia e, principalmente, proteger os nossos trabalhadores. É isso que interessa para nós. Só um destaque em relação à fala do José Carlos. É importante a gente salientar que o setor da construção civil, representado em Minas Gerais pelo Sinduscon-MG, ele tem um braço social que é o Secon-CMG. Depois vocês procurem saber, e não é uma exclusividade nossa, né? Essa é uma instituição que anda junto do Sinduscon Brasil afora, e o Secon é o serviço social do Sinduscon, onde os nossos funcionários recebem atendimento médico e odontológico, não só para o funcionário, quanto para a esposa e filhos até 25 anos. O Secon-CMG já realizou, ao longo desses anos, mais de 2 milhões de atendimentos. Além disso, o Secon é responsável pela área de segurança do trabalho. Então, para complementar tudo que o Zé Carlos colocou, é importante vocês saberem que nós cuidamos do nosso trabalhador mais do que qualquer outro serviço, temos uma estrutura para isso. O Secon tem uma sede própria que fica aqui no bairro da Lagoinha. Então, assim, todos os nossos funcionários são atendidos, orientados com relação às medidas. O Secon faz visitas à obra no sentido dessa orientação. E, sem dúvida nenhuma, acho que esse foi um dos fatores determinantes para que o setor da construção civil pudesse atravessar esse momento tão difícil da nossa economia, sem sequer um dia de paralisação nas obras e garantindo a segurança e a saúde do nosso trabalhador. Temos mais uma pergunta aqui. Com a alta da Selic, o setor acredita que o mercado de crédito imobiliário vai continuar aquecido, assim como a busca por imóveis novos, ou essa alta da taxa de juros pode frear o financiamento de imóveis? Esse ano, nós devemos ter um crescimento de mais de 100% com relação ao ano passado. E aí eu vou te dar a previsão da ABCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. Mais 10% ano que vem. Ou seja, nós vamos sair de uma base elevadíssima, que seria até natural o ano que vem ter um retrocesso, mas, no entanto, ainda na previsão deles, nós cresceremos mais 10%. Então, acho que é crescimento chinês, né? Qualquer setor que pode, num ano, aumentar 100%, no outro ano mais 10%. Isso aí é uma recuperação enorme. Quando você pega, Ieda, depois só por favor, confirme exatamente, mas eu acho que era 2016, 17, 18, quem sabe, o valor do financiamento com fundo de garantia foi superior ao financiamento com a caderneta de poupança. É isso? Esse ano, provavelmente o crédito da caderneta de poupança será 4 vezes, 3 vezes e meia superior ao fundo de garantia. O grande problema que a gente tem aí é o seguinte: o aumento dos insumos aumentou muito o custo. E esse custo não é absorvido pela renda das pessoas não cresceu na mesma proporção. Isso vocês veem um problema muito maior na baixa renda. A baixa renda, ela tem uma limitação que ela vamos dizer assim, ela compromete 100% do seu salário. Nós temos uma pesquisa da Caixa Econômica
que 70% dos financiamentos são concedidos utilizando a maior capacidade de prestação que as famílias têm. Isso, quando você aumenta o preço, elas saem de mercado. Isso é a preocupação. É por isso que o Fundo de Garantia perdeu espaço. Por esse motivo e também pelas aventuras que houve aí de ficar sacando Fundo de Garantia doidado, desvirtuando o objetivo. E hoje ele gera desemprego, porque não tem recurso suficiente para financiar o que se precisa. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos chegando no final da nossa coletiva. Peço desculpas a todos, eu não falei no começo, mas a gente está gravando a coletiva, vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube. Peço ao Dr. Renato, ao José Carlos e a Ieda para fazerem as considerações finais, por favor, antes da gente encerrar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos aí que aceitaram esse convite do Sinduscom para participar hoje conosco de mais uma coletiva de imprensa, né? Hoje com um destaque aí da presença do nosso querido amigo José Carlos, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que dividiu aqui conosco e abrilhantou a nossa coletiva. Muito obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição da imprensa. Deixou a Ieda por último? Não. Ladies first. Não, vou falar. Só agradecer também, presidente. Obrigada a todos, nos colocar aí à disposição para qualquer esclarecimento em relação aos dados, né? Estamos disponíveis. Vocês receberão o material apresentado por e-mail e qualquer dúvida, estamos aqui para solucioná-la. Boa tarde a todos, muito obrigada. Presidente. Bom, eu quero só agradecer ao Renato, a Ieda, de poder estar aqui, agradecer tudo que eles apoiam a CEBIC. Não sei se vocês sabem, mas as informações da CEBIC são gerenciadas pelo Sinduscom Minas Gerais, no modelo descentralizador da CEBIC. Dizer que nós acreditamos demais na construção. Podemos ter um solucinho aí, alguma coisa, mas é inevitável o nosso crescimento. Existem dois fatos que comprovam isso. O primeiro foi quando as pessoas, no ano passado, ficaram em casa e perceberam a importância do lar. O que era ter um teto digno, qual a importância de abrigar a família com conforto, com alegria, com felicidade, com tudo isso. Então, esse é um valor que foi incorporado às pessoas. Podemos ter um aumento de juros por causa de aumento de inflação, mas a questão de 6 meses, qualquer coisa desse tipo, ela reverte. Ela reverte por quê? Porque a sociedade brasileira, a cultura brasileira, não concorda mais com a inflação. Então, não vai haver isso. Então, não se preocupa. O nosso produto não é um produto da semana que vem, daqui 2 meses, 3 meses. O que importa é que as pessoas continuem casando, continuem descasando, continuem nascendo, e isso gera consumo, demanda por imóvel. E isso é um ponto. Agora, o restante da construção civil também. A infraestrutura vai bombar, não tenho dúvida. Foram feitas muitas concessões. Você veja ontem, eu acho que foi ontem, a concessão da Dutra, que lá tem investimento de 30, 40 bilhões de reais, feito pela iniciativa privada. Então, você tem uma capacidade, um volume muito grande de crescimento da infraestrutura. Eu vou dar um número para vocês. A região aqui da América Latina, 4,4%, quando você soma tudo, o PIB é proveniente da construção civil. Estados Unidos é mais de 20%. Agora, pense bem em uma coisa. Nós podemos crescer 5 vezes para ter a participação no PIB equivalente à americana. Nem falar da China, que é 40%. Então, o espaço que nós temos para crescer é muito, muito grande, e é esse que eu vejo como o futuro da construção civil. Mais uma vez, obrigado, e parabéns aí, Renato e Ieda. Ok, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, doutor José Carlos, doutor Renato, Ieda. Obrigado a todos. Pessoal, até a próxima. Até. Obrigada.